Gostou da cena, né? Legal, né? Agora conta uma coisa bem sincera pra mim. Na hora que você tá no meio desse bem bom aí, será que você lembra de usar camisinha? Ah, eu pra que usar camisinha? Só uma vezinha só, eu não vou pegar doença nenhuma. Ah, não, chupar bala com papel é horrível, né? Ah, se eu colocar um negócio desse, o negócio não vai funcionar. Ah, não, imagina. Pois então eu vou contar uma coisa pra você. Se você não gosta de usar camisinha, você é um sério candidato a ter uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Você já pensou passar o resto da sua vida com uma sífilis, com uma AIDS, com uma gonorreia, com uma hepatite? Temos observado, pelo nosso monitoramento, o aumento de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Dentre elas, a mais importante é a sífilis. A sífilis ocorreu um aumento considerável no mundo, no Brasil e também no Paraná. Nós queremos chamar a atenção para esta doença especificamente. Doutor, o que está acontecendo? Por que houve esse boom de sífilis aí em todo o mundo? Nós consideramos que as pessoas, por não acreditar que existem determinadas doenças, por esquecimento que algumas doenças podem levar a sequelas, a complicações, deixaram de valorizar alguns comportamentos de prevenção. E por isso essa doença foi facilmente disseminada. Nós entendemos que precisamos resgatar que a prática sexual segura é o melhor meio de prevenir essas doenças relacionadas à sexualidade. O mais importante é ressaltar o uso do preservativo. Seja qual for a prática sexual, utilize sempre o preservativo. O perfil das pessoas com maior exposição são os adultos jovens. O jovem ele se acha um pouco mais autônomo, tem mais liberdade e, por isso, considera que está protegido contra essas doenças, que na verdade não pode adquirir sífilis, pode passar para o seu bebê e o neném ter sequelas gravíssimas, como, por exemplo, retardo mental. Por isso, a gente chama a atenção que a prevenção é o fator mais importante, que o sexo seja seguro com o uso dos preservativos. Após a relação sexual desprotegida, caso um dos parceiros se sinta vulnerável, pode procurar o nosso centro de orientação e aconselhamento na Rua do Rosário 144, sexto andar. Lá é feita a testagem das doenças mais comuns como sífilis, hepatite e HIV, e toda a orientação relacionada à doença a pessoa vai receber. Não precisa se identificar, mas a orientação será dada pontualmente. É rápido, cada exame em média demora 20 minutos. E já sai o resultado na mão. Se quiser ir lá no COA, não, o centro é muito ruim de eu chegar lá no centro, tem alguma outra possibilidade? Sim, todas as nossas 110 unidades de saúde de Curitiba realizam o exame, porém precisa ser feito um agendamento para um médico e aí o exame será solicitado e realizado no nosso laboratório municipal. Pode também procurar qualquer unidade de saúde de Curitiba. Aí eu preciso me identificar, eu tenho vergonha. Precisa identificar, porque para o agendamento médico precisa ter o cadastro em uma unidade de saúde. Mas vai ser divulgado isso? Como é que é? Não. Todo e qualquer exame ou atendimento médico, ele é sigiloso. Não é nada divulgado. Douglas, conta pra gente, você descobriu muito cedo que você era portador do HIV, né? Isso, então foi com 5 anos, né, que eu descobri que eu tinha HIV. Não sabia o que era, né? Então, minha transmissão é a transmissão que a gente chama de transmissão vertical, que é da mãe para o filho. Então, nesse período, eu acabei saindo de casa, onde foi junto com meu irmão, que a gente foi tirado de casa, e a gente foi levado para um abrigo, onde eu vivi até 2001. Quer dizer, vocês é que foram segregados da convivência com a família. Exatamente, né? Então, decorrência da descoberta, eles acabaram fazendo testagem na família, descobriram que a minha mãe, eu e meu irmão tinham HIV, e mediante a situação, né, da década de 1990, onde não se tinha muito conhecimento, estava nascendo bastante crianças que viviam com vírus HIV, então a gente foi retirado da família para o cuidado num abrigo, né? Então, a partir desse abrigo, a gente foi para uma outra instituição, um outro abrigo onde a gente viveu adolescência, pré-adolescência, e que foi uma fase também muito complicada, né? Então, nessa fase foi misturada, além de saber que tinha o vírus HIV,
questão da sexualidade, né, a questão da adolescência, que envolveu bastante questões que acabaram mexendo com o psicológico, e onde a gente tem a situação também que acabei parando de tomar o medicamento, né? Então a pessoa que inicia o tratamento, ela não pode parar de tomar. E foi onde eu acabei parando e adquirindo outras doenças. Hoje eu tomo medicamento, como qualquer outra pessoa que vive também com vírus HIV/AIDS, sei da importância de continuar o tratamento, né? Que sem o medicamento a gente acaba não sobrevivendo, mas que em outras questões totalmente diferentes daquela época, né? A doença também vinha com preconceito, um estigma muito grande, né? E que foi muito acentuado e que até hoje se percorre isso, né? Costumam colocar a culpa em si próprias, né, de que ficaram doentes porque não se cuidaram e tal, mas a pessoa não deve se cuidar, se culpar sozinha disso, né? Exatamente, né? A gente sabe que tem uma questão também que ela é uma questão social, né? A gente sabe também da responsabilidade do indivíduo, né, que tem de utilizar um preservativo, de colocar isso como uso comum dentro do nosso dia a dia. Mas qual o incentivo e o que as questões também da sociedade governamental estão fazendo com que essa população, principalmente a população jovem, né, que é a população que hoje está entrando em contato com muito mais facilidade, quais são as ações, quais são as abordagens, qual é o diálogo, a discussão que a gente está tendo com essa população em relação ao HIV e também às infecções sexualmente transmissíveis. O vírus HIV, falar sobre as outras infecções sexualmente transmissíveis é importante, porque a gente coloca como uso comum o uso do preservativo e as outras tecnologias, né, as profilaxias que nós temos, a vacinação e vários outros contextos também de prevenção, como uso comum do indivíduo. Então, se eu não tenho essa determinada acessibilidade, né? Se não está acessível a mim essa tecnologia, ou se não foi colocado isso como uma educação para o meu convívio, pelas questões que impedem, questões culturais, conservadoras, fundamentalistas, né, religiosas, culturais. Então, isso acaba impedindo com que eu tenha, muitas vezes, o acesso a determinada informação. Eu conheço que tem uso do preservativo e que ele pode proteger, mas eu estou utilizando, foi ensinado a utilizar o preservativo adequadamente, então a gente coloca em dúvida também todas essas questões quando a gente fala que determinado público, determinado jovem está se infectando mais, né?